Olá, amigos. Estamos começando mais um Tribuna Comunidade aqui no tvtribuna.com, recebendo mais uma personalidade da política da região, o deputado federal Beto Mansur, que é o nosso terceiro convidado. Já passaram por aqui o Alberto Mourão, deputado federal também, e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paulo Alexandre Barbosa. Beto, obrigado pela sua presença aqui. Em primeiro lugar, para o pessoal que acompanha o tvtribuna.com, que acompanha a sua carreira política, como é que vem sendo o seu trabalho em Brasília nesse início de mandato? Primeiro, cumprimentar a todos vocês, cumprimentar você, Eduardo, e a toda a equipe da Tribuna, agradecer o convite. É importante a gente estar aí conversando via internet, né? E o nosso trabalho, lógico que a gente já acumulou um pouco de experiência ao longo desses últimos anos, dentro do Congresso Nacional, e logicamente voltado às pautas com relação às questões que envolvem o Brasil como um todo, mas também e fundamentalmente a nossa região. Até porque a região da Baixada Santista, em função de ter o maior porto da América Latina, de você ter uma grande importação e exportação via Porto de Santos, e de a gente ter uma certa estrutura dentro da nossa região, principalmente agora com o advento do pré-sal, e de a gente trabalhar e buscar, e a própria Petrobras ter aceito com que a região seja o grande cérebro do pré-sal, isso tudo acaba ajudando muito dentro do Congresso Nacional a gente aprovar determinadas leis que nos atendam aí os anseios de toda a região. Você pode participar com a gente dessa entrevista entrando no tvtribuna.com e mandando a sua pergunta jornalismointernet@tvtribuna.com. Deputado, eu tenho uma curiosidade, pessoal. Qual é o seu mandato? Que número de mandato é o seu já na Câmara Federal? Olha, eu fui parlamentar, eu fiz uma carreira muito curta como vereador, né? Eu fiquei 2 anos como vereador, logo depois eu fui para a Câmara Federal. Aí eu cumpri um mandato de 4 anos, depois eu fui reeleito, cumpri um mandato de 2 anos, me tornei vice-presidente da Câmara, etc. Aí me elegi prefeito. Fui prefeito de 97 a 2004, fiquei fora com mandato em função do calendário por 2 anos, aí depois fui candidato novamente a deputado, fiquei 4 anos e agora fui reeleito. Então eu cumpri, eu estou no, vamos dizer, quarto mandato. A curiosidade vai justamente aí, 4 mandatos como deputado, 2 como prefeito de Santos. Quem tem a posição de decidir, como o senhor teve, com a caneta na mão, e vai para a Câmara Federal, sofre muito, se angustia muito com a morosidade das coisas em Brasília, enquanto que como prefeito você no executivo pode realizar? Depende muito do próprio parlamentar, né? Lógico que eu particularmente, como sou uma pessoa que vim do empresariado e que gosto de executar, foi, lógico, muito melhor eu ter sido prefeito. Porque aí você vai, constrói uma creche, constrói uma escola, faz um hospital, pavimenta ruas, e é uma coisa mais imediata. O parlamento, a própria palavra diz, é para você falar, né? Quer dizer, há muita discussão, as coisas, inclusive, tem uma morosidade da própria legislação que assim a exige. Você quer aprovar uma lei, você tem que passar em comissões, e tem muita discussão e etc. Eu, particularmente, eu gosto muito da vida pública, gosto muito do Congresso, mas se você me perguntar o que eu verdadeiramente gosto de exercer, é a caneta na mão, é você exercer um mandato executivo, que aí a gente acaba realizando mais coisas. Deputado, agora na Câmara o senhor está na Comissão de Ciência e Tecnologia? Sim. Já há algum tempo, já de outro mandato. Desde o início. Desde o início. Desde todos os mandatos, desde a primeira vez. Por eu ter formação de engenheiro eletrônico e de ser do meio de comunicação e de gostar disso, eu sempre fui um componente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Existem algumas figuras que são assim permanentes, né? As pessoas já sabem
muitas vezes quem procura, às vezes para discutir uma questão tecnológica, etc. Eu sempre fui da comissão. E na prática, nessa comissão, que também tem um nome mais extenso, qual é a sua atuação? O que de prático pode fazer o deputado que atua nessa comissão? O processo legislativo ele é interessante no seguinte sentido. Você tem, por exemplo, medidas provisórias, que são determinadas, que vão se tornar leis, mas determinadas ações do Executivo que mandam medidas provisórias, e isso está na nossa Constituição, num processo, diria para você, mais rápido de aprovação de uma legislação. Então, o governo manda essa medida provisória, ela não passa nas comissões, ela acaba sendo indicado um relator, que quem indica muitas vezes é o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, e aí esse relator acaba relatando essa medida provisória, você tem prazo de apresentação de emendas, etc., e isso acaba sendo aprovado na Câmara e depois segue para o Senado e vira lei. Um projeto de lei ele é diferente. Você apresenta uma proposta, um projeto de lei na casa, todos os deputados e senadores podem apresentar seus projetos. Aí, normalmente, você vai para uma comissão, que é uma comissão afim, vamos dizer assim. Se eu apresentar um projeto ligado à área de infraestrutura no setor de telecomunicações, apresentar um projeto ligado à área de rádio, televisão, etc., meios de comunicação, obrigatoriamente uma comissão que é obrigatória é a Comissão de Ciência e Tecnologia. Aí, se você pega alguma coisa ligada à questão financeira, de imposto e tal, vai obrigatoriamente para uma comissão que é a Comissão de Finanças. Agora, todos os projetos passam obrigatoriamente pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois disso, de aprovado, ou ela tem uma função terminativa, ou seja, não precisa ir para o plenário, ela vai direto, muitas vezes, ou para o Senado ou para aprovação do próprio presidente, ou ela sai da comissão e vai para o plenário para ser votado. Deputado, que recursos o senhor conseguiu nesse início de mandato para a região? Porque muita gente vê o deputado com essa função de conseguir para a sua região, para a região que ele foi eleito, recursos que possam ser aplicados nas cidades da Baixada Santista, Vale do Ribeira, enfim. Nessa questão prática, que recursos o senhor já trouxe? Olha, no mandato passado nós conseguimos por volta de 70 milhões de reais nos 4 anos para os municípios da região metropolitana da Baixada, de uma maneira geral. Eu trabalho muito, diria para vocês, nos 9 municípios e também nos municípios do Litoral Sul, que são municípios que precisam de recurso, são municípios que têm muita dificuldade de repasse de recursos do governo do estado e também do federal, então a gente procurou investir muito, principalmente na área de saúde, nos municípios do Vale do Ribeira. Então eu atuo desde Ubatuba até, vamos dizer, Cajatiba, no sul, quase que divisa com o estado do Paraná. Nessa legislatura nós apresentamos, lembrando a vocês que a gente está aí com 8 meses de mandato, 7 meses e meio. Nós apresentamos propostas já do ano passado, que valem para o orçamento desse ano. Por exemplo, eu apresentei uma proposta, vou até dar uma em primeira mão aqui para vocês, porque o governo vai começar a liberar recursos agora, referente às emendas do ano passado. Nós vamos liberar um recurso de pavimentação de uma emenda ainda do ano passado, aqui para a cidade da Praia Grande, que tinham me pedido para poder repavimentar a cidade. Nós temos uma emenda importante que repavimenta todo o centro da cidade de São Vicente. O projeto está tudo pronto, só falta a Caixa Econômica liberar, 3 milhões de reais. Tem um projeto importante em Santos, em que nós vamos remodelar e informatizar toda a parte de sinalização da Avenida na Costa, da Avenida Nossa Senhora de Fátima e também de toda a parte da praia, porque você tem um problema grave de trânsito nessas vias. São 3 milhões e meio, que também a gente está aguardando a liberação. E nós temos um projeto importante
que é a construção de um centro poliesportivo na área continental de São Vicente. Mais ou menos nos moldes do centro do Rebouças, que foi construído em Santos, e também do M. Nascimento Júnior, que foi construído na Zona Noroeste. A gente fez uma proposta com o prefeito Técio de construção no Humaitá de fazer um grande poliesportivo, com piscina e etc. Tem uma emenda no valor de 8 milhões de reais, que está para ser aprovada no Ministério dos Esportes. Mas a gente sempre está atrás de buscar, como a gente diz, rato de ministério. Você sempre vai atrás, principalmente final de ano, final de orçamento, atrás de busca de recursos que são importantes para a região. Deputado, o fato de ter sido prefeito durante 8 anos facilita o seu entendimento da necessidade de cada prefeito da região, de cada município? Eu acho que facilita, viu, Eduardo? Porque vamos pensar o seguinte, existem municípios com mais estrutura, outros com menos. Os municípios, por exemplo, Vale do Ribeira, de que maneira que eu procurei trabalhar? Liberar recurso para a área da saúde, principalmente para pronto-socorro. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você falta as coisas que são assim primárias num pronto-socorro. Falta gaze, falta fio para você fazer sutura, falta mercúrio cromo, falta essas coisas. E aí eu acabei liberando esses recursos para os diversos municípios, que o governo municipal ele tem facilidade de fazer um projeto e buscar esse dinheiro. E, vamos dizer, os projetos mais complexos, tipo, vamos dizer, ligação Zona Noroeste, Zona Leste, túnel, que a gente tem que buscar lá 10, 12, 20 milhões de reais. Questão que envolve porto, que é uma coisa mais complexa, a gente deixa para cidades maiores que têm mais estrutura para poder fazer projeto. Em linhas gerais é isso, mas eu acredito até que o dinheiro, ele é, de uma forma geral, sempre bem-vindo para os prefeitos, né? Uma cidade, vamos dizer, uma cidade como Santos, que tem um orçamento aí de mais de 1 bilhão e 600 milhões, às vezes você arrumar 100 mil reais, dá um trabalho grande para o Papa, por exemplo, deslocar alguém para buscar 100 mil reais. Mas já 3 milhões e meio para um determinado projeto, uma coisa maior, já se trabalha em cima disso. Deputado, antes da gente passar as perguntas e também as questões mais regionais, tem outra curiosidade. Com 4 mandatos, o senhor pegou como presidente desde o Fernando Henrique Cardoso? Fernando Henrique ou já o Lula? Eu peguei o Collor. Pegou o Collor ainda? Votei pela cassação do Collor. Eu peguei depois o Itamar. Depois mais gente do que eu pensava, então. Eu peguei o Fernando Henrique, Lula e agora a Dilma. Nesse tempo de convivência aí com os homens que dirigiram o Brasil, qual deles era mais fácil no trato com a Câmara, com os deputados? Collor, zero. Eu nunca tive relação com o Collor porque ele também, quer dizer, eu entrei em 91, se não me engano, na Câmara, ele ficou pouco tempo. E ele não tinha muita relação com o Congresso. Eu era do PDT naquela época, a gente na verdade não tinha relação nenhuma. E ele também não fazia nenhuma questão de exercer essa relação no Congresso. Eu conheço o Collor agora, porque é senador. Com o Itamar tive uma relação boa, tive muito mais relação assim, pessoal com o Fernando Henrique, porque eu era muito amigo do Sérgio Mota, e eu era muito amigo do Luiz Eduardo, fui vice-presidente da Câmara com o Luiz Eduardo, que era muito amigo do Fernando Henrique. Então a gente acabou tendo uma boa relação. Com o Lula, eu sempre tive muito boa relação com ele, porque na época que eu era deputado, o Lula ainda não era nada, era presidente do PT, a gente tinha uma relação muito carinhosa assim no avião, ele sempre defendendo a Thelma, porque sabia das disputas, etc. Falava, pô, cuidado com a minha menina e não sei o quê. E sempre tivemos, assim, uma relação muito, muito respeitosa. Com o Zé Disseu, tenho boa relação com ele e tal. E mesmo com o Lula. E com a Dilma, eu tenho uma relação, assim, mais... tive com a Dilma aqui no estádio aqui da Portuguesa.
conversamos um pouco, porque ela ainda é da época do meu pai, que meu pai foi caçado pela Revolução, ela também acabou sendo presa e etc. Mas eu não tenho uma relação muito direta com a Dilma agora. Mas, de uma maneira geral, até em função do meu tempo na Câmara, de ter sido vice-presidente, de ter sido prefeito de uma cidade importante como a cidade de Santos, a gente acaba tendo boa relação com todo mundo, e isso para mim é muito bom. Deputado, vamos às perguntas aqui, algumas estão chegando. O Marcelo Moura, de Brasília, diz que considera o senhor um dos melhores prefeitos que Santos já teve, mas gostaria de saber qual o seu principal projeto para Santos como deputado. Quer saber também se o aeroporto regional vai sair do papel. Se a gente falar de aeroporto metropolitano no Guarujá, que é, vamos dizer, a antiga base aérea de Santos, eu quero dizer para vocês, eu sou brevetado, eu sou piloto também. É muito difícil de nós termos um aeroporto de carga lá na base aérea de Santos, porque a pista não comporta para isso. Você tem a localização da pista que você teria que ampliar e entrar no canal da Bertioga, no canal do Estuário. Então, nós temos uma série de dificuldades para você poder montar um grande aeroporto de carga. Saída para o aeroporto metropolitano é um aeroporto civil. Na minha opinião, possivelmente no futuro vai acontecer isso, de você tirar o aeroporto, por exemplo, que está no centro da cidade, que é o Campo de Marte, que é um aeroporto que atende, de uma maneira geral, a aviação civil dentro de São Paulo, ou seja, os aviões menores, e tentar colocar em Jundiaí, Guarujá e etc. O grande aeroporto de carga, na minha opinião, ele pode se dar aqui na região da Praia Grande, que tem um projeto privado, com uma pista grande, uma estrutura grande, para você montar um aeroporto de carga. É o modal que nos falta, porque a gente tem o maior porto da América Latina, a gente tem ferrovias, nós temos grandes rodovias chegando e saindo da Baixada. O que nos falta é um aeroporto de carga. Porque, por exemplo, você pode ter, vamos pensar, chega aí um determinado contêiner para o Paraguai. Ele, logicamente, vai via rodoviária. Sim. Se você, eventualmente, tiver um aeroporto de carga, ele pode ir de avião, etc. Pode ser desovado o contêiner em algum centro aqui, logístico, e ele ir de avião. Então, é o que nos falta, eu acho que a tendência é de isso acontecer. O projeto que ele me pergunta para Santos, a cidade ela cresceu muito nos últimos anos. Eu ainda lembro que quando eu fui prefeito, no começo, o santista ele estava até com a autoestima muito baixa quando nós assumimos, sabe? A cidade estava muito suja, muito judiada, sem perspectiva. Aí a gente foi começando a trabalhar. Não digo que só a equipe foi competente. Eu acho que a população foi competente, a equipe foi competente e nós também tivemos sorte. O advento do pré-sal, nós mudamos a legislação de uso e ocupação do solo de Santos, ao mesmo passo que a Marta Suplicy alterou a legislação em São Paulo, quer dizer, muitas empresas de construção vieram para a cidade com a possibilidade de fazer grandes edificações e hoje você vê um crescimento muito grande dentro da nossa cidade, da região. Estou vendo aqui, várias perguntas estão chegando, algumas provocações. Para o senhor, como poderia deixar de ser, né, em política, quando se fala de política, futebol e religião, as perguntas são as mais variadas. Não tem problema. Tem uma outra colocação, você falou dos problemas da cidade, o trânsito piorou muito o tempo que o senhor foi prefeito para agora, o número de carros aumentou, a cidade foi planejada lá para trás, a entrada da cidade é um exemplo, né, foi feita a última obra lá, acho que no governo do Paulo Gomes Barbosa, aquela entrada da cidade. Pelo menos a gente deu uma mexida, ainda antes de eu sair, mexemos um pouco. Mas a principal foi feita naquela época. A grande obra foi o Paulo. Agora, havia no seu governo, nas suas pretensões, a ligação de um túnel, né? Como é que é essa obra, como seria? O senhor já defendeu há algum tempo. Essa obra, ela vai ter que ser feita. Como o túnel ligando, por exemplo, Santos ao Guarujá, que eu acho que é
A proposta mais acertada é o túnel e não a ponte. Daqui a pouco a gente fala Isso. desse túnel, vamos falar dele. Mas esse túnel ligando Zona Noroeste e Zona Leste, ele entra aqui na divisa entre Santos e São Vicente, bem ali onde a gente tem um colégio Cidades Irmãs, né? Que você corta um túnel aqui de Santos, que é o túnel do Marapé. Ele liga uma parte da cidade, que é a Zona Noroeste, com a Zona Leste. Além de integrar essas duas regiões da nossa cidade, ele também facilita muito a entrada, porque quem vem da Imigrantes, por exemplo, que desce a serra, não terá mais a necessidade de entrar ali pelo Cubatão, no Bolsão 8, pegar a Anchieta e entrar pela Martins Fontes para entrar na única via de acesso para Santos, que é a Martins Fontes. Ele vai poder vir pela Imigrantes, entra na Avenida Penedo ali em São Vicente e já vem diretamente no túnel, ou ele vem para a Zona Leste no túnel para o setor de praias, ou ele vai ter um desvio indo diretamente para o Porto de Santos, pelo Jabaquara, ali por trás. Mas a saída seria onde? Você estava falando, se referindo à entrada aqui em São Vicente. A entrada por São Vicente, entre Santos e São Vicente, bem na divisa. A saída ali um pouquinho... Você tem a descida do Morro da Nova Sintra, seria mais ou menos perto ali, onde a gente tem a escola de samba, como é que é? Dom Duarte Leopoldo ali, naquele setor, quer dizer, um pouquinho antes da descida do Morro da Nova Sintra. Então, você tem toda a possibilidade de ter esse acesso. É uma obra que é extremamente necessária, uma obra que, antes de eu sair, nós licitamos essa obra. Quem ganhou foi a OAS, que é uma empresa grande do Brasil, que está acostumada a fazer esse tipo de obra. Uma obra que gira em torno de 150 milhões de reais, naquela época girava nisso, não deve ter mudado muito o valor, mas precisa de dinheiro do governo federal, do governo do estado e um pouco de investimento por parte do município de Santos e também do município de São Vicente. Que São Vicente não é uma cidade que tem um poder muito grande de investimento, Santos tem mais. Mas a gente vai ter que fazer essa obra com esse tipo de recurso. Falando do outro túnel que foi anunciado agora, oficializado pelo governador Geraldo Alckmin, a ligação seca entre Santos e Guarujá via túnel. Era o que o senhor esperava, como disse anteriormente, ou ainda pensava que a ponte anunciada, pelo menos em maquete, pelo ex-governador José Serra, pudesse sair do papel? Naquela oportunidade, quando o Serra foi candidato à presidência da República, e eu o apoiei, estive com ele e tal, eu falei, Serra, essa obra que você vai ver aí na maquete, etc., é uma obra inviável. Eu até estive junto com ele e tal. Mas a gente comentou, eu falei, é muito difícil você ter uma obra na entrada de um porto como o Porto de Santos com um limitador de altura. Mesmo que você construa uma ponte com um vão de 80 metros, 85 metros, que normalmente os grandes portos hoje no mundo, foi construída uma ponte agora na China, etc., com 85 metros. A gente vai ter problema, porque para você fazer uma ponte com 85 metros, você tem que chegar no 85º andar lá. E você precisa de rampa de acesso. Então não ia poder subir caminhão, porque você tem um índice de subida, uma taxa de subida muito elevada. Não ia poder ter trânsito de bicicletas, porque você tem um volume muito grande de bicicletas entre as duas cidades. E eu ponderei com ele que a melhor solução seria o túnel. Agora, finalmente, depois de muita discussão, vai aqui, vai ali, o governador Geraldo Alckmin se propõe a construir o túnel. Mas a população de Santos e da Baixada também é ressabiada, né? Porque tanta promessa aqui e ali. A gente espera que esse estudo seja efetivado. Mesmo que ele custe mais caro, eu acho que ele tem viabilidade econômica, mesmo que você possa fazer uma PPP, que é uma parceria público-privada, para poder cobrar pedágio, etc., e a gente possa construir esse túnel. A minha única preocupação é saber, eu acho que a gente vai ter que acompanhar um estudo, vai ter
nós vamos ter audiências públicas, etc. Porque está se falando muito, a boca do túnel vai se dar na Siqueira Campos, aqui, que é uma via da nossa cidade, né, da cidade de Santos. É uma preocupação porque você vai ter que ter trânsito entre margem esquerda e margem direita, de caminhões, etc. Mas é uma saída, eu acho que a gente tem que buscar essa obra. Nós não temos nada, vamos fazer essa ligação. Uma outra ligação que eu acho que é importante, que a Ecovias quer fazer sem o governo colocar dinheiro nenhum, ela quer um reajuste lá no contrato de tempo, etc. É lógico que o governo vai ter que ver isso, se interessa para a sociedade, mas ela quer construir essa ligação ali na Lemoa. Eu defendo a ideia, vamos construir primeiro uma coisa e podemos ao mesmo tempo fazer outra, mas se for com dinheiro da iniciativa privada. Mas eu acho que a gente tem que eminentemente fazer o túnel para atender ciclistas, atender o famigerado VLT, que o governo disse que já vai passar por baixo do túnel também, para atender os caminhões, que são fundamentais para o desenvolvimento, e para atender, logicamente, os carros transitando aí Guarujá e Santos. A população fica receosa porque foram muitos anos de promessas, né? Muita espera, e agora vem tantas juntas que fica na dúvida. Eu só quero lembrar que quem falou muito do túnel foi o falecido Justo. Essa proposta ela já existia já bem antes. Eu tive em Hong Kong, inclusive o jornal A Tribuna vai fazer uma viagem para a China, eu acho, já estive na China um mês. Eu acho muito interessante que quem não conhece, e quem é ligado a Porto, etc., ela vai fazer um Santos Export lá. Conhecer o Porto de Xangai. Isso, vai conhecer a China e vai passar por Hong Kong. Hong Kong hoje deve ter, eu estive lá há 20 anos atrás, Hong Kong hoje deve ter uns 3 túneis, porque já tinha 2, estavam pensando em construir o terceiro, tem ponte, tem esse e aquilo. Então não é uma coisa que segredo, eu acho que tem que pegar na unha e fazer. Certo. Só falando no Santos Export, o senhor se referiu aí, dia 25 agora, acontece em Santos, né, com a presença de várias autoridades, secretários estaduais, mediação e apresentação do Luiz Nassif e do Jorge Vidor, e a viagem à China de 7 a 17 de outubro, a previsão para conhecer o Porto de Xangai. Uma outra pergunta que chega aqui, deputado Beto Mansur. Marco Antônio Durval, professor e membro do PSTB de Santos, candidato a vereador 2 vezes pela cidade. Gostaria de saber se está sendo feito algo para regularizar o curso de tecnólogo junto à Petrobras, pois a Unimes Virtual oferece o curso e a Petrobras não aceita o cargo de tecnólogo. O senhor tem conhecimento desse assunto? Não tenho, mas eu posso me inteirar. Eu acho que houve um trabalho, inclusive do próprio... do prefeito Papa, do Geraldo Alckmin, que é o nosso governador, e a gente trabalhou muito nisso, de trazer, de alguma maneira, uma semente da Universidade de São Paulo para cá. Finalmente isso vai acontecer, ela vai ficar ali no Cesário Bastos. Eu conversei com o reitor da Escola de Engenharia, e nós já vamos ter vestibular esse ano, para as questões que envolvem Porto. Eu acho muito importante que a gente tenha cursos de tecnólogo, que não tem aí, não tem um tempo de engenharia plena, que são 5 anos, mas com um tempo menor para a gente formar técnicos que muitas vezes entendam das coisas e que vão lá, muitas vezes, apertar parafuso que muito engenheiro não sabe. O grande problema do Brasil, diria para vocês hoje, é falta de engenheiro, porque a gente, de alguma maneira... ficamos estagnados durante um tempo, mas estamos num crescimento grande. Muitas vezes a Petrobras está trazendo gente de fora, está trazendo estrangeiro, porque a gente não tem formação, os nossos engenheiros sêniores não são suficientes para poder atender essa demanda, mas a gente fundamentalmente precisa de gente técnica nas diversas áreas de atividade. Eu vou ver isso. Deputado, pergunta enviada em nome da Associação de Moradores e Amigos da Cidade Nova Peruíbe. Os moradores de Peruíbe querem saber se é possível o deputado ajudá-los nas autorizações e verbas necessárias para a construção da rodovia Parelheiros-Itanhaém. Com a obra, os congestionamentos enormes e feriados prolongados e férias iriam acabar e aumentaria o número de empregos na cidade. É uma obra que também é projeto antigo. Antes até da construção da rodovia dos imigrantes, se falou muito
até na época até do Maluf, quem falava muito isso era o Erasmo Dias, não sei se o pessoal lembra, o falecido Erasmo, que defendia muito a construção dessa rodovia. Eu acho importante, lógico que o Estado, o governador tem muita consciência com relação a uma obra como essa. O que eu tenho visualizado muito? Eu acho que essa subida, essa serra que vai pegar a BR-116, eu recentemente acabei fazendo uma viagem até o sul do país. Você tem uma parte da BR-116, se a gente pegar aqui pelo litoral sul, você ainda tem um pouco de facilidade para subir a serra. Uma serra perigosa, mas ainda tem um pouco de facilidade. Mas o governo federal está mexendo na obra, porque ela é uma rodovia federal, está mexendo na obra da serra que vai ligar com São Paulo. Não tem muita saída para o desenvolvimento, principalmente dos municípios, diria para você, da Praia Grande, vamos dizer, para baixo. Essa rodovia é uma rodovia extremamente necessária, não só para desafogar o trânsito, mas também para poder trazer um desenvolvimento maior para o litoral sul. A Solange Neves, de Peruíbe, a pergunta se há possibilidade de fazer uma PL para concessão de aposentadoria especial às mulheres que tiveram problema com o câncer de mama. Acho difícil, eu sou muito sincero com vocês. Nós estamos aí lutando para que a presidenta, ela até vetou essa proposta na lei de diretrizes da lei orçamentária, ela vetou o aumento para os aposentados e pensionistas no Brasil, né? Então, eu diria para você que qualquer tipo de eventual atendimento para determinados setores, diria para você que é muito, muito difícil hoje de ser aprovado. Porque você tem, logicamente, sabemos que temos uma inflação, a gente tem um déficit grande hoje e o governo está contendo um máximo de despesas. Qualquer projeto que muitas vezes se apresenta que aumenta algum tipo de despesa, mesmo que seja um projeto justo como esse, dificilmente passa. Mas a gente está procurando, vamos ter até uma reunião grande semana que vem, vamos tentar ver se o governo pelo menos dá um reajuste para aposentados e pensionistas no Brasil. Perfeito. Deputado, o Geraldo Prates Maia, via Facebook, pergunta o que está sendo feito em termos de segurança pública, em especial para a Baixada Santista. Olha, segurança é uma questão de Estado, mas eu diria para você, eu estou defendendo muito a aprovação da PEC, a famosa PEC 300. Se você me perguntar, passa, eu também diria para você, com muita sinceridade, já comentei sobre isso, que é uma coisa muito difícil de passar, mas não é impossível. O que é a PEC 300? Ela determina um piso salarial para policiais militares, civis e para o Corpo de Bombeiros. Num primeiro momento, queria se comparar o piso salarial, por exemplo, do Distrito Federal, no qual a Polícia Militar e Civil ganha bem lá, e acabou sendo mudada a legislação, mudada inclusive a proposta, mas vai se determinar um piso salarial se a PEC 300 for aprovada. Eu, já de antemão, voto a favor disso, mas você tem muitos governadores que não querem nem ouvir em PEC 300, muito menos o governo federal. Até conversei com o Geraldo Alckmin sobre isso e ele acabou até dando um aumento agora recentemente para os policiais militares e civis. Eu acho muito importante que as pessoas que nos dão segurança e colocam a sua vida em risco, que são os policiais, eles precisam ganhar bem. Eu acho que a gente precisa de uma boa estrutura na polícia. Lógico que nós temos na região da Baixada índices altos ainda de criminalidade em alguns setores, no qual a polícia tem que trabalhar com mais força, mas a gente não pode esquecer também que nós vivemos numa cidade litorânea, em regiões litorâneas. Muita gente vem para cá, muitas vezes que não é morador. É diferente, às vezes, você morar numa cidade, vamos dizer, com índices tipo Praia Grande, Peruíbe, que você muitas vezes no final de semana você tem uma morte, você tem um latrocínio, você tem um roubo aqui e ali.
Porque vem muita gente de fora, muitas vezes o policial do quarteirão não conhece essa pessoa porque são turistas. Então a gente tem um lado bom do turista vir para cá, mas você também tem o problema da insegurança. Por isso que eu acho que até o governo tem que dar uma atenção toda especial e investir mais em segurança, o governo do estado, eu estou dizendo, aqui dentro da nossa região. O deputado Temilton Pimentel Matos, pelo Facebook, manda a seguinte pergunta. Como o senhor se sente hoje sobre a informação da então candidata à Prefeitura Thelma de Souza, há mais de 10 anos, quando colocou que pretendia estender as pesquisas sobre reserva de petróleo na Bacia de Santos, caso fosse eleita? Diz aqui o Temilton que na época o senhor chamou a candidata de alienada. Na época da campanha, né? Mas o que aconteceu, até hoje eu mantenho muito boa relação com a Thelma, né? Até outro dia nós fomos num evento aqui um evento que o governo do estado fez, de distribuição de verbas para a região metropolitana, sentamos nós um do lado do outro. Até um jornalista da Tribuna hoje me perguntou, Beto, o que vocês estavam conversando? Eu falei, na verdade a gente estava conversando sobre os nossos filhos, né? Ela tem 2 filhos e eu tenho 2 filhos também. Meus filhos são um pouco mais velhos e tal, mas a gente estava conversando sobre questões pessoais de amenidade, né? Eu acho que a Thelma, não dá para demonizar a Thelma. Eu acho que ela foi uma prefeita. Lógico que eu sempre disputei com ela, não concordo com os métodos que ela usou. Mas ela tem que ser respeitada porque ela está aí. Outro dia nos encontramos e falei, somos sobreviventes desse negócio todo da vida pública, né? Porque a gente tem o nosso voto e a gente tem os nossos eleitores e eu acho que essas coisas precisam ser respeitadas. Mas o que aconteceu naquela oportunidade foi que a Thelma falou que tinha petróleo aqui, em frente ao Gonzaga. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, Bacia de Santos, como é chamada a Bacia de Santos, ela vai do Espírito Santo até Santa Catarina. Quer dizer, toda esta área se convencionou de chamar Bacia de Santos. Quando você fala, foi descoberta determinada jazida de petróleo na Bacia de Santos, não quer dizer que foi descoberto aqui em frente à cidade de Santos, ou em frente ao Guarujá, ou em frente a São Vicente. E na verdade nós não temos as grandes jazidas, por exemplo, de Tupi, que hoje chama aquela área toda de Lula e etc., ela está no estado do Rio de Janeiro, entendeu? Então você tem alguma coisa na divisa, mais precisamente em Ubatuba, na frente de Caraguatatuba, está se montando uma usina de recebimento de gás em Caraguatatuba. Por que não montou, por exemplo, em Santos? Porque ela está de frente para Caraguatatuba, essa jazida de gás que foi descoberta. Infelizmente, a gente não tem ainda uma jazida de frente, vamos dizer, para os nossos limites. Eu espero que a gente tenha, mas eu não usei esse termo, eu só falei que ela estava enganando a população naquele momento, que foi na disputa eleitoral. Mas essa foi a verdade. Aproveitando esse assunto, a Ciliane Salles, pelo Facebook, envia a seguinte pergunta. Como podemos entender todo esse assunto de expansão da Bacia de Santos, a discussão do pré-sal, com tantos desabrigados ainda largados pelo poder público, bem estampados às portas e calçadas dos shoppings no Polo de Santos? Ou seja, muita gente coloca isso. Está se falando muito no pré-sal, do desenvolvimento de Santos, e não está se vendo o atual momento da cidade, que tem vários problemas, como o senhor foi prefeito, o senhor sabe disso, em todas as épocas, e agora não seria diferente. Eu concordo plenamente. Tanto que até o próprio Papa, preocupado com isso, ele instituiu um programa de combate à miséria, que é um programa paralelo com o governo federal, com o governo do estado. Eu acho isso muito positivo. É lógico que a gente tem que ter em mente o seguinte, nós não podemos perder a possibilidade do crescimento com a aprovação de determinadas leis que foram feitas dentro da cidade. Por exemplo, quando nós aprovamos, lá em 1998, quando eu ainda era prefeito, a nova lei de uso e ocupação do solo, essa aprovação, ela gerou todo esse crescimento que ele vem se dando nos últimos 5 anos. Quando foi essa aprovação? 13 anos atrás. Mas aí para você poder incrementar o processo de investimento, etc., o empresário, ele não vai investir porque tem a lei, aprovou ontem, etc., ele vai estudar mercado, etc. Então,
esse crescimento, ele se deu ao longo dos anos. Só para as pessoas terem uma noção de valores, eu quando assumi a Prefeitura de Santos, o orçamento de Santos era de 300 milhões de reais, com 417 mil habitantes. Não mudou a população de Santos não cresceu. Eu peguei com 300, entreguei para o Papa com 700, e o Papa hoje deve entregar o orçamento do ano que vem 1 bilhão e 800. Entendeu? Então, a cidade ela está crescendo. A cidade presta bons serviços de educação, de saúde. A gente não pode esquecer que Santos é uma cidade que concentra atendimento médico, muitas vezes de alta especialidade, etc., se concentra em Santos, porque os outros municípios não têm essa estrutura. Então, lógico, a gente tem um problema aqui e ali que precisa ser resolvido. Diria para você que é mais falta de capacidade, diria, da Secretaria de Ação Comunitária, etc., de recolher essas pessoas, de dar um atendimento digno para elas, do que, eventualmente, a miséria que existe em Santos. Santos é uma cidade que tem muito pouca, não tem favela, assim. Quem mora no morro, muita gente pensa que quem mora no morro é favela. De jeito nenhum. As pessoas que moram no morro são pessoas que vieram, muitas delas de Portugal, daqui e dali, e se instalaram nos morros porque ele tem uma característica muito parecida com Funchal, por exemplo, ou com outras cidades. Mas não que a gente tenha favela. A gente tem um núcleo na Zona Noroeste, ali Vila Telma e tal, pequeno, que precisa ser resolvido, está sendo resolvido. A gente tem alguma coisa no antigo Lixão da Lemoa, que também precisa ser equacionado. Mas a gente tem problemas nos outros municípios. Por exemplo, Guarujá tem problemas gravíssimos de moradia e que não é... A gente não vive numa ilha isolada. A gente precisa também olhar para outros municípios com a pobreza que existe nos outros municípios, porque Santos pode eventualmente, nesse conglomerado todo, ser um bairro, vamos dizer, um bairro mais abastado, mais rico. Mas você não pode deixar de olhar que os outros municípios têm os seus problemas e precisam ser ajudados. Deputado, mais duas perguntas antes da gente falar de sucessão municipal, que é um assunto que já começa a esquentar. O Aguinaldo do Jardim Rádio Clube, pelo Twitter, faz aí uma crítica. A sua gestão e a do atual prefeito, há mais de uma década, vem prometendo uma solução para os problemas das enchentes na zona noroeste. Afinal, a prioridade do atual governo e do seu governo é beneficiar a orla ou priorizar a população como um todo? Não, nós não tivemos, durante esse meu período de 8 anos, nós fizemos muitas obras, arrumamos a casa de uma maneira geral, fizemos muita obra na Zona Noroeste, mas nós não conseguimos. Dá para fazer muita coisa, não dá para fazer tudo. Nós não conseguimos resolver o problema de enchentes da Zona Noroeste. Eu digo por quê. A Zona Noroeste ela foi construída mais ou menos no nível da maré. E a gente vive, na verdade, numa ilha nos quais os canais são interligados. Quer dizer, se você pode ter sol, você tem uma maré alta, a Zona Noroeste, em alguns bairros, ela acaba enchendo. Quer dizer, acaba você tendo cheias, mesmo com sol. Então, é um problema de muito investimento. Porque você tem que ter comportas, você tem que ter piscinões, você tem que desaguar essa água que muitas vezes enche e tal. O Papa começou a fazer um trabalho, ele conseguiu um recurso, inclusive foi aprovado pelo Senado, etc. Conseguiu um recurso do governo, um recurso internacional do BID, do Banco Mundial, e está liberado já o dinheiro para o projeto, e essa obra vai sair. Lógico que as pessoas, com razão, ficam ansiosas porque querem resolver seus problemas, porque muitas vezes quando você tem uma enchente, as pessoas acabam perdendo os seus móveis, etc. Mas eu diria para você que é um trabalho que custa dinheiro, uma obra que custa dinheiro e está sendo resolvida. O Luciano Chadá elogia aí a sua atuação como prefeito, acha que o desenvolvimento começou na sua gestão, mas ele queria saber qual seria o próximo passo para agilizar esse processo de crescimento. Qual a sua avaliação sobre quando efetivamente a população vai sentir no dia a dia esse progresso de forma mais clara?
A cidade de Santos, eu conheço muitos municípios. Nós temos 5.565 municípios no Brasil. A cidade de Santos é uma cidade que tem um orçamento muito grande. Eu diria para você um orçamento per capita, ou seja, quase que 1 bilhão e 800 milhões de orçamento para uma população de 400 e poucos mil habitantes. E a cidade de Santos ela tem uma belíssima infraestrutura. Lógico que você tem um problema aqui e ali que precisa ser equacionado, às vezes uma atenção maior com lixo, uma atenção maior nas nossas calçadas, com às vezes os indigentes, com os pedintes, etc. Mas são coisas pontuais. Você tem problema em todos os setores de atividade. Você tem problema no Brasil inteiro de saúde. Você tem problema em Santos? Tem. Mas você tem muito mais problema nos outros municípios, né? Então, o que a gente precisa, e eu defendo essa ideia, é que a cidade de Santos ela tem que se voltar para a questão tecnológica, na minha opinião. Eu acho que a gente tem uma belíssima estrutura, tem o maior porto da América Latina, como eu disse. Nós vamos ter agora esse centro da USP. Eu acho que a grande tendência nossa é ter uma grande universidade, por exemplo, na área continental de Santos. A gente tem que chegar lá, doar um terreno para a USP, para ela poder construir aqui uma segunda extensão dela, grande mesmo, para a gente poder trabalhar com tecnologia. Porque a Petrobras, acertadamente, nos escolheu como grande centro pensador do pré-sal, tá certo? E esse trabalho é um trabalho que leva tempo, porque você não consegue buscar imediatamente a 6 mil metros de profundidade petróleo. A Petrobras está trabalhando nisso, detém essa tecnologia, e a gente já descobriu e sabe que tem uma jazida muito grande de petróleo em toda a Bacia de Santos. E o nosso centro vai ser o centro logístico, é a nossa cidade. Ela começou a construir essas 3 torres agora aqui na Lemoa, aqui no Valongo. No prazo aí de 2 anos, isso tudo vai estar gerando mais de 6 mil empregos. Então a cidade ela tem um potencial de crescimento muito grande, sem contar, logicamente, o crescimento do porto, porque quanto mais a gente está trabalhando, quanto mais a gente está trazendo ministros para cá e eles viajando conosco, etc., mais abre a cabeça desse pessoal para o investimento da iniciativa privada. Deputado, para a gente entrar no assunto sucessão municipal, o senhor, por exemplo, ficou surpreso ou já esperava esse anúncio do prefeito João Paulo Papa, que foi mostrado aí pelo Jornal da Ola, pelo jornalista Edson Carpentieri no final de semana, que o PMDB, o partido dele, vai ter candidato próprio. Foi uma surpresa ou o senhor já esperava isso? Olha, quando eu apoiei o Papa, eu procurei apoiar o Papa e eu sabia que ele não era do meu partido. Eu, na verdade, falo por mim. Eu acabei escolhendo alguém que eu achei que pudesse dar continuidade naquele trabalho que a gente vinha fazendo, que fosse alguém da equipe, que pudesse disputar tecnicamente e politicamente com alguém que tinha competência e tem voto como a Thelma, porque a eleição, a gente sempre sabe que é uma eleição muito difícil, tanto que ele ganhou de 1.771 votos. Ele ganhou no Photoshop, quer dizer, ele ganhou no dia da eleição. E eu acabei não escolhendo alguém do meu partido, porque eu sou do PP, e estava no PP, e ele já era do PMDB. Então, eu, na verdade, eu procurei alguém que pudesse representar bem a nossa cidade e continuasse nesse trabalho. É uma opção do Papa. Eu acho que muita gente me pergunta, o Papa vai te apoiar porque você o apoiou. Eu acho que isso é uma questão de consciência das pessoas, né? Eu acho que não vou eu pedir apoio para ninguém, porque apoio é o tipo da coisa que você tem que dar com o coração, entendeu? Eu digo por mim, eu entrei na campanha do Papa de corpo e alma. Eu fui para a rua como se fosse a minha eleição. E eu trabalhei intensamente. Se eu perdesse aquela eleição, quem ia perder seria eu, entendeu? Foi o Papa que ganhou. Mas, se perdesse, quem estaria perdendo era o Beto Mansur. E eu não entro em disputa para perder. Então foi isso, eu falo por mim. Ele deu essa entrevista de ele querer ter um candidato. Eu respeito. Eu acho que cada um é cada um. Cada um tem a sua mente, a sua consciência.
sabe o que deve fazer. Eu acho que somos pessoas adultas, a gente tem que respeitar a opinião dos outros. Agora, em campanha, o senhor falou de entrar em corpo e alma, independente dessa colocação, e dele ter o direito de apoiar quem quisesse, o senhor, no seu íntimo, esperava que ele o apoiasse? Eu não sei, eu acho que eu sempre falo por mim. Eu, quando alguém me ajuda a subir um degrau na escada, eu posso olhar para trás, se eu estiver no degrau em cima, eu sempre vou estar com a mão puxando esse alguém para estar comigo. Mas eu não recrimino nada disso, não. Eu acho que é uma opção dele. Eu, na verdade, não apoiei o Papa com essa obrigação de ele me apoiar 4 anos ou 8 anos depois. Eu não tinha esse pensamento. Eu pensei assim, eu tinha algumas pessoas que estavam na administração naquela oportunidade para eu apoiar. Eu tinha uma secretária de educação, que era a Jocélia, muito bem avaliada. Eu tinha o Fifi, o Antônio Carlos, que era o nosso secretário de obras, muito bem avaliado. E tinha o Papa, que tinha história já na política, etc. Eu acabei optando e nós acertamos, tá certo? O Fifi se tornou vice, a Jocélia ajudou e essa equipe está aí. Eu acho que o que importa para a sociedade, para a população, é que o negócio deu certo. Agora, se ele vai apoiar, se ele não vai apoiar, é uma consciência dele, é uma opção dele. E com ou sem o apoio dele, o senhor é candidato a prefeito? Assim, eu estou trabalhando. Lógico que a gente está discutindo, muita gente, Beto, tem que sair candidato, etc. É uma coisa que, por exemplo, eu gostei muito de ter sido prefeito. E é algo que eu acho que a gente pode contribuir, tá certo? Então, eu estou conversando aqui e ali. Eu acho que, lógico que a gente não vai anunciar isso agora, etc. A gente está conversando com as lideranças, etc. Mas eu acho que eu, pela minha história política, etc., eu posso dar uma contribuição para a cidade. Eu acho que a gente está nesse negócio. Eu, na verdade, não preciso economicamente disso, tá certo? Porque eu tenho outras atividades, sou empresário, as pessoas sabem disso. Eu estou aqui porque eu gosto desse negócio. Eu gosto fui lá, eu fiz aquela obra toda, a remodelação da praia, fiz a ciclovia, pavimentei 300 quilômetros na cidade, quer dizer, as pessoas, fiz escola, fiz creche, construí hospital. Eu acho que isso equivale, entendeu? O resto, às vezes essa disputa política, a gente vai ficando mais velho, eu já cheguei nos 60, aí a gente acaba, como eu falei para a Thelma, a gente é um sobrevivente desse negócio. Mas o que importa é você deixar as coisas que foram feitas e você andar na rua e as pessoas reconhecerem que você fez. Eu acho que o que sobra desse negócio todo para o político, na minha opinião, é você poder ir para um restaurante, sentar no restaurante, que muito político não pode, tem que ficar sempre escondido, e você se dá bem, conversar, e você tá bem na praia. Eu sou um cara que vivo na rua, correndo, etc. E graças a Deus sou uma pessoa respeitada. Eu acho que o final das coisas é esse. Há pouco mais de um ano da eleição, a gente tem aí o candidato do prefeito, do PMDB, a sua vontade hoje de ser candidato, a candidatura da Thelma, que informalmente ela já disse que é candidata, e o Paulo Alexandre Barbosa, que não se pronunciou a respeito, teve aqui a semana passada e falou que ainda é cedo para falar desse assunto. Quer dizer, os nomes são fortes, né, que estão aparecendo. Parece que vai ser uma eleição bem concorrida. Eu acho que vai ser. Eu acho que o Paulinho, respeito, mas o Paulinho é o Beto Mansur de 20 e poucos anos atrás. Eu me dou muito bem com o Paulo, gostava muito do pai dele, gosto muito dele. Ele é um candidato em potencial, é deputado estadual, é secretário do governo. A Thelma, pela história dela toda. O Papa, pelo que eu li na matéria, muito bem feito, inclusive, pelo Carpentieri, ele deve lançar um candidato. Pelo que eu ouço aqui ali, pode ser o Sérgio Aquino, né, que é o secretário dele de Portos. O Antônio Carlos é candidato, o Fifi, o Odair é pré-candidato,
Você tem aí o Fabião, que é secretário de Meio Ambiente, também é candidato. Então, eu acho que a cidade ela tem uma gama grande de bons candidatos. Eu acho isso, para nós, uma coisa muito positiva. É triste você, às vezes, pegar uma cidade que você não tem uma opção, que você tem candidatos, muitas vezes, fracos e etc. Então, eu sempre acho que Santos é uma cidade diferenciada, porque forma bons políticos, entendeu? Eu acho que a gente vai para uma eleição que vai ser muito agradável, porque eu gosto da disputa. A eleição, a última do Papa, eu falei para ele, Papa, essa eleição foi sem graça, porque você não teve um debate, você não teve uma disputa, etc. A Thelma é muito divertida no debate, quer dizer, vai ser muito interessante e as pessoas gostam disso. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no tvtribuna.com, que volta na semana que vem com mais um convidado especial.